VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos. Disciplina Tecnologia e Dispositivos Móveis. Competência 4. Construir um projeto de utilização de dispositivos móveis como recurso de auxílio no processo de aprendizagem. Olá, estudante, como vai? Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma competência do nosso curso, a nossa disciplina Tecnologia Educacional e Dispositivos Móveis no processo de ensino e aprendizagem. Hoje nós vamos trabalhar a nossa última competência, a nossa competência 4, que é construir um projeto de utilização de dispositivos móveis como recurso de auxílio no processo de aprendizagem. Finalizando essa disciplina, com muito prazer, foi muito interessante, nós trabalhamos muito bem, gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. E hoje, para finalizar com chave de ouro, temos a nossa professora Flávia Santos, que eu vou entrevistar e vai trazer toda a sua formação, toda a sua especialidade nessa área. A professora Flávia, ela é especialista no assunto, como já falei, mestre, e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para a gente poder começar a nossa entrevista. Olá, eu sou Flávia Santos, como Deise falou. Eu sou especialista em mídias na educação e possuo mestrado em educação matemática e tecnológica. Trabalho com formação de professores para o uso das tecnologias em sala de aula e sou professora do ensino fundamental. Muito bem, professora Flávia, excelente nesse assunto, fizemos uma boa escolha. Flávia, você como especialista, mestre nessa área de educação e tecnologias, nos fale em relação ao uso dos dispositivos móveis como recurso na sala de aula, como recurso para a aprendizagem. Deise, uma primeira questão que se coloca é o entendimento de que esses recursos na sala de aula não é uma questão de aprender a usar tecnologia, mas é aprender com tecnologia, que são duas questões bem significativas. Você não é você utilizar, por exemplo, o tablet, o smartphone, para saber apertar o teclado, para saber utilizar um determinado ícone, mas é você, a partir daquele uso, construir a aprendizagem, é fazer aquele uso significativo para o desenvolvimento dos conteúdos, para a sua aprendizagem. Perfeito, justamente porque o aluno, o estudante, ele já tem esse conhecimento social dessa ferramenta. Então, não adianta o professor querer levar apenas isso para a sala de aula. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos sim. Você falou que atua como formadora de formação de professores. Então, explica pra gente como é que você atua, como é que acontece essa formação de professores para o uso de dispositivos móveis. O primeiro objetivo em nossa atuação enquanto formadora é estabelecer com o professor um diálogo e uma reflexão de como esses dispositivos eles podem chegar à sala de aula, como é que eles podem estar relacionados com esse planejamento, né? O que ele se configura, se esses dispositivos eles podem ser utilizados tanto de forma online e offline e como é que seria esse uso. Por exemplo, quando você considera o uso da internet, você amplia o uso desses dispositivos e você rompe com os espaços da sala de aula, com os muros da escola. E quando você considera o uso dele offline, nós temos a questão dos aplicativos que estão disponíveis, tem toda uma proposta de reflexão sobre esses aplicativos e as atividades propostas. Então, assim, nosso principal objetivo com esse professor é que a gente consiga refletir e consiga criar possibilidades, encaminhar essas possibilidades dentro de um planejamento pedagógico e principalmente da construção de um projeto, porque ele precisa estar vinculado ao que o professor vivencia em seus conteúdos, ao que o professor tem de proposta de rede, ao que o professor tem definido quanto competência. Então, assim, é importante pensar junto com o professor, é importante a gente discutir o que esses dispositivos trazem, quais são essas ferramentas, quais são esses aplicativos que estão disponibilizados
nesse material e como é que ele pode fazer uso autônomo desse material, desse recurso. Excelente, inclusive muito bem você trazer sobre projetos, que inclusive é a nossa competência, que é a construção desse projeto. Então vocês têm ajudado, vocês têm ido para a sala de aula com os professores, para ajudar eles a construir inclusive o projeto de aprendizagem deles, com os alunos, com dispositivos móveis. Que interessante, Flávia. Nós temos sim, nós temos assim grupos diferenciados de professores, né? Nós temos o professor que ele tem uma familiaridade já com o uso desses recursos, né, dispositivos móveis, e nós temos o professor que ele faz uso pessoal desses dispositivos, né, que assim a gente não tem apenas um, mas que quando ele vai direcionar o uso para a prática pedagógica, ele precisa refletir significativamente esse uso. Então, o que acontece? Muitas vezes o professor nos coloca que precisa de um apoio, que ele precisa de um acompanhamento direto sobre os seus primeiros passos desse uso. Então, a gente faz uma assistência, vai com o professor, reflete a proposta que ele coloca, né? Pensa com ele quais os encaminhamentos que podemos ter e auxiliamos o professor na medida em que ele necessita. E assim, uma das questões assim, que é bem interessante é que o professor, a partir desse momento, com intervenção, ele se sente mais seguro para que ele possa, num segundo momento, aplicar, né, começar a fazer uso desses dispositivos de forma autônoma, de forma onde ele já tenha como referencial que o seu aluno ele vai conseguir manusear, ele não vai quebrar os dispositivos, que é um dos grandes receios, né, que o aluno, ao estar fazendo uso desse material, desse recurso, ele quebre. E aí, quando o professor vê que nesse primeiro momento o aluno consegue manusear, o aluno consegue lidar bem, porque ele faz parte de uma geração que tem uma vivência com dispositivos móveis bem significativa, né? Então, ele consegue pensar a ação pedagógica de forma mais tranquila. Que excelente, isso é importante trazer, porque muitos professores chegam a falar isso. Mas o aluno pode quebrar, e às vezes o dispositivo é do próprio estudante, facilitando esse projeto, facilitando essa interação. A professora Flávia não trabalha só com formação de professores, ela também atua diretamente na sala de aula com os alunos do ensino fundamental. Flávia, vamos trazer para a gente como é que você atua com seus alunos dentro da sala de aula, usando os recursos móveis, as tecnologias móveis? Sim. É sempre um desafio, né? Quando a gente está nessa vivência da sala de aula, uma primeira questão que eu me coloco é assim: que uso eu vou fazer e por que esse uso, né? Então, assim, nós trabalhamos muito com a questão dos acessos às redes, né? De fazer esse uso da internet enquanto pesquisa, enquanto possibilidade de comunicação, enquanto possibilidade de informação. Mas também trabalhamos com os dispositivos enquanto recursos de construção de material, filmagem, produção de entrevistas, né, de elaboração de, como é que a gente poderia dizer, um portfólio, onde ele traga toda a parte de observação do que ele considera significativo através das imagens, da fala, né, que está disponível. E do uso dos aplicativos em si, porque muitas vezes você tem uma necessidade, e aí isso se coloca muito claramente na minha realidade, na sala de aula, que são de determinadas necessidades pontuais, características a um aluno, a um grupo de alunos, e aí há um uso de um aplicativo direcionado àquele grupo, àquele aluno. Não é um aplicativo à turma toda. Então, nós temos muitos trabalhos que são em grupos, e esse acompanhamento está exatamente na definição de quais aplicativos poderíamos utilizar e de que forma para auxiliar as dificuldades e a construção de aprendizagens desse grupo. Interessante. A professora Flávia abordou os tipos de atividades que ela faz. Vocês podem perceber que ela falou de atividades online e de atividades também offline.
Então não é apenas com a internet, o uso da internet é interessante, mas o dispositivo móvel também traz essa possibilidade de se trabalhar offline. Os aplicativos, a maioria deles são online, mas como ela trouxe fotografias, imagens, a realização do portfólio, tudo isso traz uma abordagem offline do dispositivo móvel, que muitos professores às vezes ficam, mas nem todo mundo tem internet, nem todos os alunos têm 3G. Como é que você pode trazer isso para a gente, professora Flávia? Olha, enquanto uso offline, nós temos utilizado muito o sistema de câmera, de gravação de vídeos, e nós temos utilizado muitos aplicativos que baixamos através das lojas de aplicativos que estão disponibilizados de forma gratuita, Então, esses aplicativos que são elaborados inclusive por grupos de estudos, por órgãos que debatem diretamente a aprendizagem, que está lá na rede, quando você baixa através desse sistema de lojas, ele fica no tablet ou ele fica no smartphone para ser utilizado de forma offline. Então, é esse uso offline desses aplicativos que tem sido uma realidade muito presente, tanto na minha sala de aula, como enquanto discussão com os professores, no processo de formação de professor. Muito interessante mesmo. Então, ficamos por aqui, vocês puderam entender todas as possibilidades, tanto que a professora Flávia utiliza com os professores e com os estudantes. Isso foi ótimo, essas duas abordagens. Então, queremos agradecer a participação da professora Flávia na nossa entrevista. Foi muito interessante, todas as abordagens que ela trouxe, todos os tipos de inserção na tecnologias móveis que ela faz na sala de aula. Queria agradecer e parabenizá-la pelo trabalho excelente que ela faz, tanto com os alunos quanto com os professores. Obrigada, professora. Obrigada. E assim, os dispositivos móveis estão aí para colaborar, para se enriquecer o processo pedagógico, então vamos explorar, não é? Excelente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, estudante. Até a próxima. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Edição. Lisandra Vanessa Santos. Danilo Albuquerque. Professor autor. Deise Ferreira. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.